Olá, começando mais um programa Papo Coach, esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês conhecimentos de muita relevância e importância através de super profissionais que passam por aqui, que contribuem com informações para vocês. E isso para quê? Para o seu crescimento pessoal e profissional. E por que não dizer para a sua qualidade de vida, para a sua melhoria de qualidade de vida, né? E hoje a gente vai falar de um tema bastante polêmico, assim, porque espera-se que as pessoas tenham muito isso. A gente vai falar de ética e caráter profissional. E nós vamos trazer um coach aqui fantástico para conversar com a gente, que é o Eduardo Medeiros. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Aldrin, pelo convite. Obrigado a todos aí por estar participando. É uma honra estar aqui no Papo Coach, né? Por acaso, já assisti alguns Papos Coach e sempre voltado para venda, sempre voltado para desenvolvimento pessoal. Então, é uma alegria enorme, um prazer enorme estar aqui. Ah, legal. E realmente a gente tem muita solicitação de programas sobre vendas, né? Que esse mercado, que todo mundo é vendedor, né? Mas tão importante quanto vendas, Eduardo, a gente vê que essa parte de ética e caráter profissional, né? A primeira pergunta que eu vou te fazer, aliás, primeiro eu vou colaborar. Eu peguei aqui Gente, então vocês viram que o programa hoje está demais, né? Então fica até o final com a gente, que o Eduardo no final vai dar umas dicas assim fantásticas, como é que você cuida da sua ética e do seu caráter, tá? Porque tem gente que fala assim, nasce com ele, né? O caráter você nasce. Não, você pode desenvolver também, você pode se tornar uma pessoa melhor sempre. E aproveitando para já agradecer aqui o pessoal da TV Sete Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, que nos assistem aí na TV, e o pessoal também que nos acompanha nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Se você ainda não faz parte, corre lá e se inscreve também. É @hajacerto. Eduardo, eu fui no Google e fiz uma pesquisa para a gente já em relação ao que é ética. E aí, lá no Google, fala o seguinte, que ética é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito de essência de valores, crenças, idealismo, conjunturas nessa sociedade, tá? E agora, olha que coisa interessante. Do mesmo jeito, nós pesquisamos também o que é caráter, né? E caráter é um termo usado em psicologia como sinônimo de personalidade, né? A gente fala muito em relação ao caráter da pessoa, personalidade, que em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. Muitas pessoas associam o caráter a uma característica relacionada à genética, mas não tem nada a ver. Então, assim, não é porque o meu pai é de um jeito que eu tenho que ser daquele jeito, né? O caráter é algo independente e de referência, não tem nada a ver com referência genética. E aí eu volto a bola para você. Caráter e... bom, a gente viu todos esses termos aqui, e caráter e ética. Eles se cruzam em alguns momentos de similaridade. E a minha pergunta, além dessa similaridade, é o seguinte: tem como eu separar o meu caráter, minha ética pessoal do profissional? Não. Infelizmente, não tem como separar o caráter pessoal do profissional. Tem até uma frase do Hayek, né, do Segredo da Mente Milionária, que ele fala o seguinte: a forma como se age numa área da tua vida se age em todas. Ora, o cérebro não separa o que é a traição financeira, o que é a traição de relacionamento, o que é a traição financeira. Digamos que eu pego um dinheiro e falo assim, esse dinheiro aqui vou deixar investido num fundo imobiliário, num fundo de ações, vou deixar investido para longo prazo. Aí daqui a pouco eu chego e falo o seguinte, tem aquele dinheiro lá, vou lá mexer. Isso é traição financeira. Eu me comprometi com aquele dinheiro para algo futuro e vou lá e mexo. Isso é traição. Então, ou seja, o cérebro não sabe distinguir o que é uma traição de relacionamento para uma traição financeira, para uma traição de uma amizade. Meu amigo me traiu. Isso está ligado ao quê? Ao caráter. Como assim ao caráter? Qual a minha personalidade? Eu posso ter um bom caráter ou um mau caráter. Eu posso ter, inclusive, defeitos de caráter. Que são os desvios de personalidade, a perversão, psicopatia, o narcisismo. Eu posso ter esse desvio. E muitas vezes eu posso entrar numa coisa pior ainda, pegar esse desvio de caráter e achar que é um escudo de defesa. Eu não quero mudar porque isso aqui é o que me protege. Por que eu estou pegando essa linha? Eu trabalho com coach na área de dependência, então eu vejo muita sombra das pessoas. Eu vejo a transformação da sombra para a luz.
Então, é muito comum na recuperação falar assim, você está agindo no teu defeito de caráter. Você precisa mudar que você está agindo no teu defeito de caráter. Isso não Eduardo, tem nada a olha ver com a só, ética. desculpa te cortando aí, mas, cara, você foi num assunto que é fantástico, que eu adoro. Deixa eu só abordar uma coisa antes, para a gente não perder o fio da meada, que é o seguinte. É igual, eu adorei você falando desse negócio da traição financeira. Quer dizer, eu comigo mesmo, eu me traindo, né? Tem a traição da balança, né? Traição várias coisas que. Agora, Eduardo, qual que é a diferença? Porque é o seguinte, eu sempre oriento muito que você não pode desistir nunca, mas você pode mudar de opinião, você pode mudar de objetivo, não tem problema nenhum, né? Porque principalmente a pessoa, quando você faz o objetivo de médio e longo prazo, a pessoa que criou o objetivo não é quem vai realizar lá na frente, né? Porque passou-se um período. Então pode ser que sua cabeça mude ali e você quer fazer uma outra coisa. Então, assim, como que eu distingo isso? Porque tem gente que vai no vitimismo e vai falar assim, não, mas igual o Aldrin fala, que eu posso mudar de objetivo, aquele dinheiro que estava guardado lá para fazer uma coisa, eu resolvi gastar ele com outra, né? Que a gente falou aqui da traição financeira. Mas não é bem isso, né, Eduardo? Essa traição é o seguinte, eu simplesmente estou usando aquilo para um prazer imediato, em vez de eu Sim, realmente manter aquilo, não é isso? sim. Digamos que eu tenho um investimento para falar assim, aquele investimento dá para um caso de emergência. Vamos lá, exemplo, bem real. Digamos que eu tenho um dinheiro investido para um caso de emergência. Entrou pandemia. Muitas pessoas tiveram seu rendimento, caíram de rendimento, tiveram sua redução de atendimento, redução de ganhos. E então, aquela reserva lá financeira, estou usando o termo reserva financeira, que também é bem comum, ligada à recuperação da adicção, uma coisa que é falado muito, tem a sua reserva financeira, por isso que eu usei esse termo. Que é para poder, caso a gente nunca sabe quem tem problema com vício ou não, com dependência, então, por isso que eu estou usando esse termo. Eu tenho aquela reserva que é por causa de emergência. Ou seja, eu vivi uma fase de emergência. Eu fui lá e precisei usar aquele dinheiro. Eu traí, não. Eu usei aquele dinheiro para a finalidade que ele foi criado. Uma situação de emergência. Agora, se eu pego aquele dinheiro que eu fiz aquela reserva e falo o seguinte, estou todo endividado, só que aquela dívida eu sei que eu posso arcar sem mexer naquele dinheiro, mas chego lá, para mim é mais cômodo pegar aquele dinheiro que está guardado, investir e pagar a dívida e continuar gerando novas dívidas, porque eu não mudei meu comportamento, ou seja, eu estou agindo meu defeito de caráter e não querer mudar meu hábito, só que eu fui lá e me traía. Eu me desfalquei, eu não precisei dar desfalque em ninguém. Foi como o Adriel acabou de falar. Eu me sabotei. Isso eu estou falando de caráter. Falar de ética, eu tenho que olhar o seguinte. Primeiro que a ética, como foi muito bem falado aí na filosofia, ela vai variar de época para época. Tinha uma época que qual era o costume da sociedade? As mulheres iam para a praia quase que vestidas, que aquilo não era nem maior, era quase uma roupa. E a mesma coisa os homens. Era quase uma camisola, né? Era quase uma camisola naquela época, né? Então, ou seja, a ética naquela época, os bons costumes, a ética está ligada aos bons costumes, era que o corpo não podia ser exposto de forma banalizada. Era quase com atentado a pudor, que nem existe mais. Então, ou já foi tão mudado, tal. Então, não é mais atentado ao pudor daquela forma como foi previsto em 1940. Olha, aqui estou falando de ética, inclusive está uma lei, que era o Código Penal, que é de 1940, ainda tem normas de 1940 no Código Penal hoje, de 2022, que são de 1940. Por quê? Entendeu-se que o costume ali não mudou. A norma ética, os padrões éticos são o mesmo. E eu tenho que ter uma coisa muito interessante que eu aprendi num treinamento recentemente, o curso que eu fiz, que é o seguinte: tudo que é vivo evolui. O que é bom evolui, o que é mal evolui. Então, nessa evolução, o que eu tenho de melhor vai evoluir. Assim como o que eu tenho de pior e ajo no meu caráter, na minha personalidade, no que tem de pior, meu lado ético vai ficar cada vez pior. Aí onde eles se cruzam, na minha forma de agir. E aí uma coisa interessante que você falou aí, que você fez uma colocação muito importante do ética com caráter, né? Que uma coisa que estão diretamente ligados, né? E uma coisa é o seguinte: tudo que eu quero que cresça, se eu colocar foco, se eu colocar energia, aquilo vai crescer. Então, o meu caráter, ele pode ir para os dois lados, tanto para o lado bom, vamos falar assim, da sociedade, né? Porque tudo é em função de uma sociedade,
né? E isso tudo que você citou nos anos 1940 lá, que as mulheres iam de camisola praticamente para a praia, e hoje existe até o nudismo até, né, que é permitido em algumas praias. Então, quer dizer, o que mudou ali? É a sociedade que vem mudando isso. E algumas mudanças na sociedade são até perigosas, porque elas são levadas por ideologias, por preconceitos, por conceitos que fogem algumas coisas de família, de crença em Deus, tudo isso aí, né? Não vamos entrar nessa linha, não, senão a gente tinha que ficar aqui 2 dias falando. Mas tudo isso aí é em molde da sociedade. Então, só que o que você é, o caráter que você tem, você não pode ir contra aquela sociedade, porque senão você é visto, você é marginalizado, né? Você tem que estar em comunhão com o que aquela sociedade está trazendo ali. Agora, a ética já vem um negócio que é o seguinte: existe a possibilidade de eu ter um caráter duvidoso, mas eu ser ético? Aí vem a pergunta para você. Tá, vamos lá. Primeiro também vai olhar como é que eu me vejo. Como é que o meu viés ele está distorcido ou não? Porque se eu tiver um viés distorcido, eu vou achar que eu vou, mesmo fazendo algo ilícito, imoral, contra os valores e costumes, eu vou achar que estou sendo ético. É o psicopata, né? Ou até como assim, idiomas, é uma coisa muito comum que existe no meio do crime. O outro não é ético porque o outro mata. Não, eu só trafico. Eu só pratico o tráfico, mas eu não mato. Entendi. Ou seja, aí eu posso ter esse desvio, aí o outro fala assim, pô, vocês são maus, eu não faço mal a ninguém, eu só furto. Então, ou Exatamente. seja, dependendo do meu viés, dependendo da minha visão, eu posso estar achando que não, meu comportamento é tranquilo, o que eu faço não é imoral. Aquela pior frase que existe sobre ética, que é lá, o político rouba, mas faz. Cara, isso é uma violação de princípios de ética, porque eu tenho que fazer sem roubar. Eu Exatamente. fui eleito, eu fui confiado a exercer um cargo porque uma parte da população expressiva confiou em mim. Voltando aqui um pouco da recuperação, tem uma coisa que recuperação não é só passos, não é só ir para grupo partilhar, não importa qual seja a irmandade. Tem uma coisa que toda irmandade é voltada a serviço. Então, você tem uma estrutura que é voltada a serviço. Como é que você faz para servir? Tem um encargo vago, eu me auto-indico para aquele encargo, eu sou questionado por que eu quero participar daquele processo, por que eu quero servir naquele encargo, quais são minhas habilidades, meus comportamentos, minha competência. Eu passo por uma série de perguntas, eu gosto muito de como eles me fazem, e eu me retiro da sala e é todo um processo de votação. Se eu vou ser aprovado ou não para aquele encargo, porque o servidor é um servidor de confiança. Então, quando eu levanto o braço, eu falo o seguinte, eu sou confiável, vocês podem confiar em mim, porque eu vou ter a boa vontade de dar o meu melhor para servir aqui. E depois eu tenho que prestar conta. E a prestação de conta ela tem que ser clara, específica, honesta, ou seja, honestidade ligada à integridade, ou seja, verdadeira. Então, quando eu falo de caráter, eu falo exatamente sobre isso. E como é que eu vou mudar? Estou falando de pessoas que saíram da sombra. Eram pessoas, estou falando aqui de alcoólatras e adictos, ou seja, pessoas de problemas com drogas. E não importa qual seja a droga. A droga é qualquer substância que altere o ânimo, o humor e meu estado de consciência. Então, se o cara toma um remédio além e fica chapado, o cara pode estar drogado. E tem pessoas que tomam remédio para curtir a onda do remédio. Tudo Então ou que seja, foge do normal é uma forma de droga, né? É uma forma de tirar do seu sim. conceito normal, não é isso? Então, ou seja, eu estou falando aqui de pessoas que vieram da sombra e passam por um processo de votação de confiança. Então, ou seja, aqui elas estão falando que eu tenho caráter, eu sei de onde eu vim, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu posso mudar, porque eu sei permitindo que eu posso mudar. Estou falando de caráter e ligado à ética, porque eticamente eu posso servir muito bem a vocês. E aí é feito todo o processo que uma pessoa sendo aprovada, ela vai servir lá numa boa durante um período e sem ganhar nada, mas ela está ali. Nós acreditamos na idoneidade dela. Sabemos que a idoneidade não é perfeita, não é plena. Pessoas são seres humanos, ser humano significa ser errante. Então, não é achar que a pessoa vai ser perfeita, vai ser santa. Tanto que nós temos a seguinte frase no meio da dependência.
Ingressar em narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos não é você chegar no céu, mas é sair do inferno. Isso é Então, quando eu interessante. falo de mudança de caráter, eu não estou falando que você já está apto a ser santo e vai sentar lá do lado de Jesus, tal, tudo acima de Pedro, sei lá de quem. Não. Você simplesmente é o seguinte: eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais ter uma vida miserável vivendo um inferno de dor e sofrimento. Então, até você chegar onde você quer, aceite a jornada, aceite os desafios, aceite as pancadas e evite fazer com que você volte para onde você está. O que é voltar para onde? Tomar o primeiro gole, tomar a primeira dose, ou seja, evite a primeira droga, evite o primeiro gole. Se for falar de jogo, evite a primeira aposta. Então, aí eu vou falando de quê? De caráter. E aí isso eu posso mudar. Aí, claro, quando eu mudo, eu começo a ter escolhas para ver como é que eu quero ser no meio da sociedade. Alguém que a sociedade pode confiar ou alguém que pode ser olhado como dúvida ainda. Será que realmente essa pessoa mudou ou não mudou? Porque o processo de mudança é doloroso. A desconfiança faz parte. Só que eu estou querendo saber eu sei onde eu quero ir, para onde eu quero ir, o quanto eu quero evoluir. E aí eu começo a mudar meus comportamentos, começo a mudar meu caráter. Vou ser perfeito? Não vou ser perfeito nem vou ser santo, mas eu vou ter a boa vontade de dar o meu melhor para mudar, sabendo que eu vou errar, que eu vou aprender, vou ter dor nesse processo de crescimento e vou estar lá, porque eu quero ser eticamente, quero ser uma pessoa ética para aquela sociedade, mesmo sabendo que a sociedade tem os seus defeitos, tem suas falhas, tem suas sombras, mas eu não quero mais ser alguém que cause dano à sociedade. Eu quero ser alguém que faça com que aquela sociedade seja boa. O Eduardo, isso é tão legal que você está falando aí, e é tão importante, porque primeira coisa é o seguinte: quando você tira alguém da sombra, é aquela pessoa que está ali. Ele está num processo, esse processo de sombra, é um negócio tão interessante que é o seguinte: a sociedade passa a não ver, é como se ele não existisse. Né? A sociedade passa por ele e ele nem existe, na verdade. Né? Então, assim, e essa pessoa vai cada vez mais se aprofundando nisso, porque ela se sente à margem do nada mesmo, né? É bem isso. E o grande detalhe dessa observação que é o seguinte, que na hora que você começa a sair disso, você não quer ficar no inferno, vamos falar igual você está falando. E, gente, tem infernos para todo jeito, né? Tem gente que está aí com obesidade, que não está do jeito que quer profissionalmente, tudo, e a vida da pessoa deixa de ser merecedora, porque ela vive em constante briga com ela mesma. E aí, é interessante que é o seguinte, a pessoa que está fazendo um regime que cede para o docinho, né, que perde aquela disputa para o docinho. E eu vi uma coisa muito legal na internet, que é o seguinte: você tem que se ajudar. É mais ou menos o seguinte: se eu for brigar com um cara muito mais forte que eu, é claro que eu vou apanhar. Mas se eu souber correr muito, pode ser que ele não consiga me pegar. Então, o que eu achei interessante disso? Você tem que vencer as batalhas que são suas, né? Você não pode se acovardar delas, né? E uma delas é essa aí de enfrentar o seu problema de frente. E você tem que fazer o seguinte: você precisa minimizar a força do adversário. Por exemplo, se eu estou fazendo um regime e eu sou fraco por doce, cara, eu tenho que me alimentar bem para fazer a compra do supermercado, para mim não ter doce na minha casa, para naquele momento de ansiedade que eu quiser comer um doce, que tenha um doce, né? A mesma coisa também é o cara que, não, mas eu estou ansioso aqui, eu vou ali tomar só um golinho de cachaça para passar essa ansiedade, pronto. Aí o cara se viu ali, se embriagou ali e tal. Então, como é que se você cria isso? Você cria. Ontem eu fiz uma palestra sobre hábitos ontem, que é justamente isso: como é que você troca de hábitos. Para você extinguir um hábito, é muito mais difícil que você substituir ele. Então, nesse processo, por exemplo, que a pessoa está fugindo desse mundo que ela não quer ficar, que é esse mundo de treva, de escuridão, ela precisa entender que ela tem que criar bons hábitos que leve ela para sair disso, né? Eu acho que é um fator preponderante para se ter sucesso nisso, não é isso? Sim. Sim, com certeza. E é muito legal que o primeiro ponto ele é ele é paradoxal, cara. Existe Paradoxal. o paradoxo. Pronto, mas paradoxal. Paradoxal. Uhum. Ele é paradoxal. Como assim? Eu ganho me rendendo, eu ganho renunciando.
Eu ganho aceitando que eu sou impotente. Eu ganho reconhecendo o meu real tamanho. Você falou aí da luta, né, de fugir. A gente fala o seguinte, brigar com o alcoolismo, com qualquer dependência, é como se você entrasse no ringue, quase que nu, somente com uma roupa simples de banho, sunga, biquíni e tal, e do outro lado tivesse o cara com uma armadura e um fuzil na mão, e sem nenhuma questão de valores éticos e morais, predisposto a disparar aquele fuzil na tua direção. Então, como é que eu vou ganhar uma luta dessa? Cara, me rendendo. Beleza, você ganhou, não precisa nem tocar o sino do combate, porque eu sei que se tocar o sino, o cara vai disparar aquela arma. E eu tô sem proteção nenhuma, eu tô só com uma roupa de banho. Vai ser fuzilado, né? Então assim, eu sei que eu tô com alguém que não tem nenhum pudor em disparar aquela arma. Então, como é que eu vou ganhar essa luta? Me rendendo. Joga a toalha branca aí, porque não dá para encarar isso, não. Assim que eu ganho. E para isso, o que eu preciso? Entender o meu tamanho. Então, como é que eu entendo isso? Pô, quem são as pessoas que podem me ajudar nesse processo? Quando eu estiver num processo de ansiedade, de angústia, de tensão, de qualquer questão que mexa no meu emocional, no meu sentimento, quais são as pessoas para quem eu posso ligar que tem capacidade e habilidade para me socorrer nesse momento? Porque até a semana agora eu estava assistindo uma palestra com uma pessoa da área de dependência, ela falou o seguinte, você vai apagar um incêndio, você tem preparo suficiente para entrar num prédio em chama e apagar um incêndio e não sofrer dano? Um bombeiro é treinado para isso. Então, ele é aquela pessoa que vai apagar, vai conseguir salvar quem tiver que salvar e não vai ter nenhum ferimento, porque ele foi preparado para isso. O problema hoje, vamos falar agora de ética, o problema hoje é que tem muita gente querendo falar sobre depressão, ansiedade, sobre dependência, sobre transtornos mentais, sem nenhum conhecimento técnico e hábil para falar sobre isso. E são pessoas que têm vários seguidores, que têm 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, e o cara simplesmente, como eu vi uma vez, eu acordei e decidi não mais beber. Vai falar isso para o alcoólatra. Ele decide todo dia não mais beber, só que ele não consegue, porque o programa mental dele é tão forte, já tem tanto esse hábito, porque o hábito é ligado às escolhas, já fez tantas vezes escolhas, que quando ele tivesse qualquer dificuldade, ele tinha que beber, ele criou uma âncora, ele criou um gatilho mental. E até quebrar esse gatilho, cara, isso é com o tempo. É entender que é o seguinte, deixa eu continuar, deixa eu frequentar o máximo de vezes lugares com aquelas pessoas que já passaram por isso, deixa eu entender que eu não vou estar atrapalhando ninguém para pedir ajuda, ou seja, eu tenho que quebrar primeiro meu sistema de crença, meu sistema de valores, e aí eu falo assim, eu consigo pedir ajuda para aquele grupo, para aquela irmandade, para aquela sociedade, seja de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, jogadores anônimos, seja qual for a irmandade, porque aí eu sei que tem pessoas que estão preparadas para aquilo ali, para me dar esse suporte. E uma coisa, Eduardo, que é legal, o seguinte, que você está falando aí também, que é o seguinte, eu acabo que eu sou refém daquele, como é que eu falo, Aquele hábito. Aquele hábito, aquele vício, né? Eu acabo que eu sou refém dele. E o grande detalhe é o seguinte, é igual o exemplo que você pegou do bombeiro. O bombeiro é preparado para entrar num prédio em chama, tirar a pessoa do lá e ter sucesso. Mas alguns bombeiros se sucumbem àquilo, né? Vem a falecer, não sei o quê, por um erro lá, alguma coisa que aconteceu, o pé desabou, não estava esperando. Então, assim, a gente é sujeito a essas não conformidades, falando assim, né? E principalmente quando você é refém, você não tem como, se você não se fortalecer, e esse fortalecer, o negócio que você falou muito bacana aí, é de você procurar ajuda realmente. Você procurar. O começo de vencer a sua fraqueza é você realmente identificar qual é a sua fraqueza. Porque a partir dali, você consegue buscar melhorias, buscar ajuda, né? E aí conseguir sair disso. E nessa linha que a gente está batendo de ética e caráter, é uma linha muito, muito perto uma da outra. Por quê? Porque elas se assemelham muito. E na linha profissional, ela vem do que é a sua linha pessoal, né? O que você é no seu pessoal, você vai ser no profissional também.
né? Não tem, a pessoa não consegue, a não ser que a pessoa tenha uma bipolaridade, ela não consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, assim, ela vai trazendo isso. E uma outra coisa também que você falou de julgar a toalha, tem gente que vive jogando toalha, viu, Eduardo? E aí é o seguinte, o cara fala assim, não, o Eduardo falou lá que se eu não dou conta, eu tenho que jogar a toalha, falando que eu não dou conta, e tem gente que vive jogando a toalha. Mas o grande detalhe é o seguinte, você joga a toalha para aquela batalha que você não consegue, mas você tem que se capacitar para tentar ganhar ela depois, não é isso? Sim, porque é o seguinte, não é jogar toalha e falar que nada eu posso. Não é ser procrastinador ou começar a falar assim, ah, não, eu sou vitiminha. Cara, vítima não cresce, vítima não atinge sucesso, o coitadinho de mim não entra em recuperação. Então tem que ter lá o seguinte, com essa batalha eu consigo vencer ou não vencer? Se eu não consigo vencer, cara, vou me render, vou renunciar, vou abrir mão daquela batalha. E eu falo assim, essa aqui não dá. Não dá para eu achar e falar, ah, dá para ir no primeiro gole. Não, não dá. Porque meu problema é exatamente o primeiro gole, porque eu vou ter meu hábito qual é? Compulsivo, eu não vou conseguir parar, porque eu tenho uma questão da compulsão, então eu acabo indo sem parar, eu não tenho limite, eu não tenho moderação. Então, quando eu começo a entender as minhas escolhas, que é a escolha que forma o hábito, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o hábito. Pô, eu criei o hábito agora de correr todo dia às 6 horas da manhã. Tem um grupo de amigos que a gente vai correr às 6 horas da manhã. Pô, às vezes tá frio pra caramba. A gente fala assim, cara, manda mensagem um pro outro, bora, é só joinha. Tipo assim, né? Pô, Fazer vamos o lá. quê, né? Doido para alguém Assim, falar assim, vai não, hoje não, né? Então, ou seja, quando a gente manda já pro outro, é tipo assim, cara, vamos lá, mas vamos na força mesmo. Por quê? Só que eu sei que o que eu ganho, eu tô comprometido com o meu objetivo. Tem uma ideia. Se você me conhecesse, Aldria, há 2 anos atrás, ali, nesse período, em 2020, você não me veria com esse corpo. Você me veria com mais 30 quilos a mais. Eu estava na casa de 120 quilos. Obesidade 2. Não fiz bariátrica. O que eu precisei mudar? Meus hábitos, alimentação e atividade física. E aí, com acompanhamento cardiológico, nutricional, claro, usando que eu tenho conhecimento de coach, vamos lá, esse mês vai ser 5 quilos, esse mês a gente consegue, corta isso, corta aquilo outro, ou seja, não é o cortar, vamos mudar o teu hábito. Nesse momento, isso teu não dá. Você pode até comer isso de uma forma mais moderada na frente, se você conseguir comer moderado. Se você não conseguir comer moderado, eu tenho que entender o seguinte, meu estado mental, meu mindset eu não posso comer doce. E eu não tenho moderação com doce. Então, ou seja, perdi para o doce. Então, vamos lá, aceita que você não pode, aí eu tenho que ter aceitação. E aí eu estou falando o quê? Estou falando de caráter. Eu estou mudando meu caráter. Por que eu estou mudando meu caráter quando eu falo de aceitação, eu falo dos princípios? Porque eu estou querendo ser uma pessoa melhor para mim. Eu estou me amando. E aí eu estou vendo o seguinte... tudo passa, Eduardo, pelo autoconhecimento, né? Isso é imprescindível, né? Você não se vitimizar, eu falo muito isso também, e você ir pelo autoconhecimento. Eduardo, olha só, cara, o papo quando é bom, o tempo voa, né? Nós estamos chegando aqui na reta final do programa. Eduardo, pô, parabenizar você pelo esse trabalho que você desenvolve, pela sua força de vontade aí de ter vencido a obesidade aí, parabéns mais uma vez. E está mantendo, viu, gente? Porque emagrecer é difícil, mas manter-se magro é muito mais difícil ainda. Eduardo, deixa aí pra gente as suas mídias sociais, para o pessoal entrar em contato com você, e deixa as suas considerações finais aí pra gente. Obrigado, né, Alder, pelo convite. Obrigado a todos aí por estarem nos ouvindo. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco mais. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, Eduardo Medeiros Coach Paradictos. Se você botar lá Coach Paradictos, eu vou aparecer. Facebook também, Coach Paradictos, Eduardo Medeiros. Se você botar no Google Eduardo Medeiros, Coach Paradictos, você vai ver que eu tenho bastante material. Tem meu WhatsApp, que é o DDD 21 982 769 Tem também o telefone para contato 21 979 60 5418. Estou aí, podem contar comigo. E se eu não tiver como ajudar, eu não tenho como custear, sempre vou ter alguma forma de estar colaborando, te indicando aonde você pode procurar ajuda.
Então, inclusive, eu apadrinho algumas pessoas, né, dentro dessa questão da dependência. Eu tenho alguns afiliados e afiliadas, então, assim, eu sempre busco ajudar. Então, quem quiser, e também, assim, ajuda quem quer ajuda, porque tem muita pessoa que quer ajuda, mas quer continuar na dor. E foi até uma coisa que eu aprendi com direito. Tem pessoas que se apegam tanto ao processo que não aceitam quando ele chega ao fim. Processo significa caminhada. Uma hora a jornada acaba. É verdade. Então, Mas agradecer, né? isso é muita realidade, viu, Eduardo? Isso aí é extrema realidade. Mas, Eduardo, mais uma vez, então, cara, muito obrigado. Que Deus continue te iluminando, cara, para você trazer luz para essas pessoas que eu tenho certeza que devem ter uma gratidão imensa pelo trabalho que você desenvolve, tá? Fica o nosso abraço aqui. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado, Adri. Valeu. Gente, e a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa, né? Mais um programa Papo Coach de extrema relevância, informações importantíssimas. E se você vê alguém que pode ajudar com esse programa, encaminhe o link para ela, para a pessoa assistir. E o bom do YouTube é que você pode ver quantas vezes você quiser, né? E a gente vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez todo mundo que assiste a gente ao vivo aí pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente deixa o nosso grande abraço. E o pessoal que está nas nossas mídias sociais, que sempre escrevem, deixando lá mensagens para a gente, é muito bom. É @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem logo fazer parte com a gente. E o programa fica por aqui e a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.